Certo. Então, na ação penal 504.6512/94, continuidade do depoimento do senhor José Aldelmário Pinheiro Filho. Ainda perguntas do juízo. Antes só de entrar nessa questão de 2013, o Ministério Público afirma, juntou documentos que supostamente diriam isso, que esse apartamento, esse triplex, não teria sido colocado à venda jamais pela OAS. Nunca foi colocada à venda pela OAS. Desde lá de 2009. Desde 2009. Eu tinha uma orientação para não colocar à venda, que pertenceria à família do presidente. E o senhor dizia então de 2013, o senhor pode retomar então? 2013, eu procurei o João Vacari e disse a ele: ô João, nós estamos com alguns problemas. A diretoria da OAS Empreendimentos me posicionou de que alguns dos empreendimentos estavam tendo problemas de passivos que nós não conhecíamos na época da negociação. E nós temos um problema do triplex, como vamos resolver? O problema de titularidade, o problema da diferença de preço, nós temos que resolver essas questões. O Vacari me orientou o seguinte: olha, quanto ao problema do triplex, eu lhe aconselho você procurar o presidente, ele já está atuando no instituto, você pedir um encontro com ele para saber dele exatamente o que deveria ser feito. Quanto aos os demais empreendimentos, me apresente o estudo completo disso, o que é que houve e tal, para a gente dar uma olhada. Tudo bem. Eu procurei o presidente, acredito que em novembro, dezembro de 2013, expus a ele o estágio que já estava, o prédio lá de Guarujá, já estava num estágio muito avançado, e queria saber dele como que nós deveríamos proceder, se havia alguma pretensão da família em fazer alguma modificação, de como proceder na questão da titularidade. O presidente disse: olha, eu vou ver com a família e lhe retorno. Bom, no mês de janeiro... Só um minuto, esse encontro foi aonde? No Instituto Lula, lá no Ipiranga. Certo. Em janeiro de 2014, o presidente me chamou no Instituto, eu estive com ele, e ele disse: olha, eu gostaria de ir com minha esposa visitar o apartamento. Você pode designar alguém e tal? Eu disse: não, absolutamente, presidente, eu vou pessoalmente. E marcamos uma ida, foi ele, a esposa, marcamos na via Anchieta, ele deu o número de um portão de uma fábrica, que eu ficasse ali, que ele sairia de casa e no horário combinado ele seguiria no carro dele ou no nosso carro. E assim foi feito. Nos encontramos, fomos para Guarujá, entramos pela garagem, fomos ao apartamento. Foi uma visita, excelência, de aproximadamente 2 horas, acredito eu, 1h30, 2 horas. Quem que estava nessa data, nessa visita? Estava o presidente, a dona Marisa, estava eu, estava que tinha recém assumido a presidência da OAS Empreendimentos, o Fábio Yanamani, tinha o diretor regional da OAS Empreendimentos, o Roberto, tinha o gerente também da área imobiliária, o Igor, e tinha uma outra pessoa que me desculpe, mas não estou me lembrando do nome, que estava presente também. Certo. Bom, nós fomos, o presidente quis conhecer o primeiro andar, a esposa do presidente fez um comentário, disse: olha, vai ser necessário mais um quarto nesse primeiro, aqui no primeiro andar, porque por uma questão da logística familiar precisaria de mais um quarto. Tinha uma questão também da cozinha, que deveria ser feita algumas modificações para um melhor aproveitamento do espaço. E me lembro que tinha uma escada ali com a IDAL, que realmente o presidente acabava de vir de um processo. Eu fiquei muito até preocupado, disse: presidente, se eu quiser não subir e tal. Eu disse: não tem problema nenhum, não, eu posso subir. Nós subimos.
E aí já ficou definido que aquela escada também nós tivemos que fazer uma alteração e que posteriormente fizemos uma outra que além da escada colocamos um elevador. No andar intermediário, tinha algumas mudanças pontuais indicadas pela esposa do presidente, e na cobertura, propriamente dita, aí eles ficaram preocupados com a questão da privacidade. Tinha um prédio ao lado que não era do empreendimento Solaris e devassava um pouco. Pois disse, olha, aqui realmente a gente tem como, arquitetonicamente, produzir alguma coisa que dê privacidade. Então aí foi deslocada a posição na piscina, foi feito um novo deck, foi modificado os acessos, porque eles me falaram por causa dos netos, tinha um problema de um gradil de vidro, que realmente era perigoso. Foi pedido uma churrasqueira, uma sauna, que depois eu acho que acabou virando um depósito. Bom, e uma série de modificações que eram não, como é dito, que era um projeto de decoração, não, era um projeto personalizado. Sim. Nenhum outro triplex, eram 8 nos 2 prédios, 4 em cada um, teria aquelas especificações, nem aquele espaço que foi criado um quarto a mais, mudanças em todo. Então, não serviria para servir de modelo para nenhum outro, porque ele era diferente de todos. Bom, isso ficou combinado, eles gostariam de conhecer as áreas comuns do prédio, eu desci com eles, fomos no playground, no espaço comum, salão de festas, fomos na parte externa de piscina. Quando concluído, eu acompanhei o casal até a garagem e o presidente então me disse, olha, você poderia vir conosco no carro, o seu carro vai seguindo, chegar no meio do caminho, você passa para o seu carro para seguir o seu roteiro e nós vamos para outro local. Pois não, presidente. Tinha um assessor acompanhando ele, esse assessor foi para o nosso carro e eu fui com o presidente Dona Marisa. Nessa conversa no carro ficou definido o seguinte, presidente, são muitas modificações, eu precisaria passar isso para o setor de arquitetura para que fosse feito um projeto e depois levar para a apreciação dos senhores. Agora, tem algumas coisas que eu aconselharia a gente fazer logo, porque o prédio já ia começar a receber moradores. Sim. E se tratando da sua figura de ex-presidente da República, eu acho que vai causar algum transtorno, porque tinha um problema de infiltração, tinha que quebrar coisas, tinha modificações de parede e tal, que ia causar transtorno para os outros moradores quando viessem chegar. Então, combinamos de que começasse imediatamente isso e logo em seguida eu levaria para eles darem uma olhada se estava tudo ok, na forma como eles tinham nos pedido. E assim foi feito. Isso foi janeiro ou fevereiro de 2014. Logo em seguida, eu recebi uma comunicação que o presidente queria falar comigo lá no Instituto. Eu retornei ao Instituto. Antes, o Paulo Okamoto me explicou que o assunto que ele queria tratar comigo era sobre um sítio para fazer umas modificações no sítio em Atibaia. Tudo bem. Subi, o presidente me explicou que eles queriam fazer uma mudança na entrada principal da casa-sede, e isso... Mas, pela ordem, esse tema não é objeto dessa ação penal, é objeto de uma outra ação penal. Então, se nós formos tratar aqui desse tema, me parece que a regra já estabelecida por Vossa Excelência anteriormente é que não trataríamos de temas que são objeto de outras ações penais. Mas como existe um contexto e as reformas aparentemente foram feitas ao mesmo tempo, então não tem como separar as duas histórias. Mas as audiências caminharam até hoje, as 24 audiências, seguindo esse padrão. Então, Vossa Excelência está alterando o padrão que foi seguido em 24 audiências. Não estou alterando, doutor. Tem um contexto em que me parece que... Não, tem uma acusação. Se fala houve reformas comuns. Pois é, mas tem uma acusação. Doutor. A acusação diz respeito unicamente a um imóvel. Então, se nós formos tratar de outros imóveis, me parece que Vossa Excelência está mudando o padrão anterior e tratando de algo que não é objeto dessa ação penal. Permite, Excelência, eu posso citar aqui, por exemplo, a folha 122 da denúncia, onde se faz menção expressa
a aprovação junto à Dama dos projetos tanto do Guarujá como do sítio. Então, divergindo do doutor defensor, eu creio que esse aspecto é um aspecto central para que possamos compreender a denúncia. Então essa ação penal passou a tratar do sítio, é isso? Não, porque... doutor, está indeferida a sua questão, eu já esclareci, não é questão de ampliar o objeto, nós estamos discutindo a prova. Agora, se houve atos comuns, e isso que ele estava tentando explicar, nós temos que ouvir sobre os atos comuns de sua interesse. Não podemos fazer uma cisão da prova nesse sentido. Bom, então o Ministério Público deveria ter movido uma ação única. A questão está indeferida. Né? Não ampliado e promovido diversas ações. Se vamos discutir o sítio aqui, me parece absolutamente descabido ingressar. Nós estamos aqui para ouvir interrogar o acusado, a sua questão está indeferida, certo? Mas então, o interrogatório é sobre a acusação. Doutor, foi indeferida a sua questão. Certo? O doutor tem que respeitar o juízo. E respeitar os outros que estão aqui presentes. Eu respeito o juízo e Vossa Excelência que tem que respeitar os advogados. Está indeferido. Vossa Excelência não pode caçar palavras dos advogados. Certo. Vamos continuar então com o ato processual aqui, que é o interrogatório do acusado. Fica registrado aqui a questão de ordem e fica indeferida por sucessivas vezes. O senhor pode retomar a explicação? Então, chegando no Instituto Lula, o Paulo Okamoto me informou que ele queria tratar comigo a questão do sítio. Eu subi, ele conversou que queria fazer uma modificação na sede e tinha um problema, que segundo ele um problema grave, 2 lagos e tinha uma barragenzinha que tinha um problema. Disse, olha, presidente, nós temos que olhar. Ele disse, olha, você podia mandar alguém no sábado lá, eu vou estar lá. Eu disse, não, presidente, eu vou. E fui eu e o Paulo Gordilho, que era o diretor de engenharia e diretor técnico da OAS Empreendimentos. E nós fomos, um dia de sábado, o presidente combinou comigo, eu não sabia onde ficava, que no primeiro pedágio da rodovia Fernão Dias, eu aguardasse ali, que quando ele passasse, eu seguiria o carro que ele estava. Isso foi o que aconteceu. Chegando, nós fizemos uma visita à sede do sítio. Não, mas eu acho que a questão do sítio, realmente, o senhor não precisa entrar em detalhes. Okay. Eu entendi que o senhor estava continuando uma explicação sobre a questão do condomínio. Elas vão se... Então, tá, mas talvez o senhor possa sintetizar essa parte do sítio, então, e para a parte que elas se comunicam. Pois não. Nós vimos o que é que precisava ser feito e tinham que fazer um projeto. Não tinha como mandar técnicos para ver a parte da barragem. E saímos de lá e Paulo Gordilho, então, foi produzir, né, o que é que precisava ser feito e marcamos quando estavam prontos, eu marquei com o presidente e estivemos na residência dele em São Bernardo do Campo, num dia de sábado. Eu, o Paulo Gordilho, estava o presidente e a sua esposa, e onde nós discutimos alguns detalhes que faltavam do triplex e os detalhes do sítio. E nessa data ficou acordado que tudo aquilo que estava sendo pedido estava atendido, que nós podíamos prosseguir no triplex com todas as reformas que tinham sido acordadas, que tinham sido solicitadas por eles. E assim foi feito. Em julho, agosto de 2014, eu não sei se foi por iniciativa nossa ou por iniciativa da família do presidente, que queriam retornar para visitar o apartamento triplex. Eu comuniquei, eu fui lá no Instituto e o presidente me disse, olha, vem campanha eleitoral, não vai ficar bom, não ficar bem eu comparecer, isso está muito próximo de campanha, isso vai ser explorado, teria algum problema de meu filho iria com a dona Marisa e você mandaria alguém e tal. E eu, de novo, me ofereci e fui e visitamos, estava tudo ok, eles aprovaram tudo que estava, já estava numa fase bem adiantada da reforma. E disseram, está tudo ok. Então, dona Marisa me fez um pedido, disse, olha, nós gostaríamos de passar as festas de final de ano aqui no apartamento. Teria condições de estar pronto? Eu digo, olha, pode ficar certa que antes disso nós vamos entregar tudo pronto. E foi o que ocorreu. Se o senhor me permitir, se eu me perdoe, eu
pulei um detalhe que eu acho muito importante, que era o retorno que eu fiquei de dar ao João Vacari do Encontro de Contas. E eu acabei não falando, se o senhor me permitir, eu falo. Maio, junho de 2014, com os custos já de todos os empreendimentos do Bancopp já bem aferidos, e também toda a especificação, tudo que ia ser feito, tanto no sítio como no triplex, eu procurei o João Vacari e disse a ele, olha, eu estou com os elementos todos em mãos e queria discutir. Ele marcou, disse, olha, o clima entre a sua empresa e o Bancopp não está bom. Eu vou sugerir a gente fazer um jantar, eu vou chamar a diretoria do Bancopp, você chama o pessoal seu, para que... E vamos sentar antes. Então ele marcou comigo, no mesmo local, no restaurante, um encontro com ele, onde eu levei esses créditos e esses débitos. Eu levei para ele o que nós, a OAS, estava devendo por conta desses pagamentos e vantagens indevidas ao PT naquele momento, e o que já estava atrasado e o que não ia acontecer. E os custos dos empreendimentos que nós estávamos fazendo, desses passivos, que eu estou chamando de passivos ocultos, que é um termo usado, de coisas que nós não tínhamos conhecimento, e mais os custos do triplex e do sítio. O João Vacari disse, olha, está tudo ok, está dentro de um princípio que nós sempre adotamos, porque sempre que, de quando em quando, que ia haver um encontro de contas com ele, tinha, não, você paga isso a um diretório tal, paga isso a um político tal, isso era feito e era uma coisa já corriqueira. Então, não vamos mudar a metodologia, vamos continuar com a metodologia. Agora, não tem coisas aqui de cunho pessoal, que trata do presidente, eu vou conversar com ele sobre isso e lhe retorno. Agora, nesse encontro que nós vamos ter com a diretoria do Bancopp e com o seu pessoal, eu gostaria que você não tratasse desse encontro de contas. Eu queria que a empresa desse uma tranquilizada na diretoria do Bancopp, que os empreendimentos iam prosseguir, que não haveria nenhuma solução de continuidade. Sim. E assim foi feito, houve isso, passaram alguns dias, talvez uma semana ou duas no máximo, o Vacari me retornou dizendo que estava tudo ok, que poderíamos adotar o sistema de encontro de contas entre créditos e débitos que nós tínhamos com ele. Inclusive em relação a esses débitos havidos pela OAS no triplex? No triplex, no sítio e nos outros empreendimentos. A soma total disso me parece que era em torno de 15 milhões de reais. E depois, como é que você se desdobrou depois de agosto? O senhor disse que o apartamento ficaria pronto até o final do ano, ele ficou pronto? Ficou pronto. Mas ele foi entregue daí à família do ex-presidente? Eu fui preso em 14 de novembro de 2014, aí eu já não acompanhei mais. E quando iria ser feita a transferência do registro do imóvel da OAS? Esse assunto nós provocamos muitas vezes, porque tem a questão de averbação da construção, tem de estabelecer o condomínio, né? Outras pessoas tinham que... Esses dois empreendimentos, se não me falha a memória, são 100 e poucas unidades, os dois. E a orientação que nós tivemos é que permanecesse nosso nome, que no momento certo ia haver a forma como isso ia ser feito. Não chegou a ser discutido com o senhor a forma de fazer isso, como poderia ser feito isso? Nunca foi. Uns esclarecimentos aqui. Quando houve aquela transferência dos imóveis da Bancopp, não finalizados, né, para a OAS, e foi dada aquela opção aos cooperados, ou desistem ou continuam com a OAS, isso foi em 2009, isso? 2009, 2010. Tá. Os cooperados que continuavam, que resolveram continuar com a OAS, eles tinham que fazer pagamentos adicionais? Eu acredito que em alguns empreendimentos, sim. Eu não tenho esse detalhe, excelência, mas acredito que sim. O senhor disse que as obras não estavam finalizadas? De alguns, não, nenhum empreendimento tinha obra finalizada em 2009. Tinha empreendimento ainda que não tinha nem sido iniciada. Tinha os condôminos, né, que tinham se inscritos para participarem do empreendimento.
outros empreendimentos, as obras estavam paralisadas, uma estrutura, sem um acabamento. São 6 empreendimentos, né? Tinham várias formas. Tá. Alguns foram renegociados. Qual era o nosso compromisso? De assumir o passado, né? Do ponto de vista físico, né? Já estava lá feito. Assumir os adquirentes que tinham e renegociar com cada um deles. A metodologia que foi adotada naquela época, não é muita gente, era de cada empreendimento criar uma comissão, e essa comissão, falando em nome de todos, assinaria os termos de adesão ou não adesão. Quem não aderisse procuraria a nossa incorporadora para receber de volta os valores que tinham pagos corrigidos numa regra que existia na época. Perfeito. Mas os cooperados que continuavam, os prédios que não estavam acabados, ia ter um custo de finalização, eles que iriam ter que arcar com esse custo? Eles arcaram com esse custo. Foi combinado, acordado com todos eles isso. O ex-presidente e a família dele pagou algum valor desde 2009, 2010, relativamente a esse apartamento, de uma forma... Não. Relativamente a essas reformas que foram efetuadas no apartamento, não creio que o senhor mencionou, mas tinha também a instalação de um elevador privativo? Teve. Nós colocamos um elevador privativo, fez parte da reforma. O senhor se recorda aproximadamente quanto foi o custo de todas essas reformas que foram feitas nesse apartamento? No triplex, acredito que mais de 1.100.000, 700 e 800 mil foram pagos a uma empresa que nós contratamos para fazer as reformas, e o restante com compra de alguns equipamentos que não foram adquiridos diretamente com a empresa, e sim diretamente pela OAS. O Ministério Público aponta na denúncia um valor de cerca de 1.277.000, seria talvez alguma coisa por aí? Sim. E a questão da diferença do preço entre o imóvel que eles compraram lá atrás e o preço que era do triplex, também foi abatido de alguma forma? Também foi abatido nesse encontro de contas que eu tive com o João Macari. O senhor lembra qual que seria a diferença, aproximadamente? Uns 800 mil reais, 750 a 800 mil. Quem da OAS, quem dentro do grupo OAS tratou desse assunto além do senhor? Do assunto que envolvia... Do triplex, né? Do triplex, eu. A empresa OAS Empreendimentos só executou o que foi deliberado por mim. Os outros executivos da OAS Empreendimentos, eles tinham ciência de que havia que esses valores não iam ser pagos, ou que isso ia ser abatido de uma caixa geral que a OAS tinha com o Partido dos Trabalhadores? Não. Dentro da OAS Empreendimentos, como ela não tinha e não tem envolvimento nenhum com nenhum órgão público, é uma empresa que presta serviços de incorporação, não tinha por que estar envolvida nisso. Eu apenas sabia, os executivos da OAS Empreendimentos, que não seriam prejudicados, que isso era um custo da consultora. Não sei se eu entendi muito bem. O senhor disse que lá desde o início, em 2009, 2010, esse apartamento não foi formalmente transferido para o senhor, para o ex-presidente, por qual motivo mesmo? O Vacari me pediu que não fizesse, me liberou para a venda da unidade que teria sido escolhida, a unidade tipo, e que a unidade que pertenceria à família do presidente ficaria em nosso nome. Eu teria uma orientação. Em 2010 eu procurei, tinha problema de campanha política, esperou, por causa da matéria, inclusive. Ele falou isso ao senhor? O João Vacari falou comigo e o Paulo Camoto. Que não era para fazer transferência. Que não era para fazer transferência. E assim ficou até o final. Como nós íamos resolver, eu lhe confesso que a partir de novembro eu já não... Qual que era a explicação que o senhor dava para o pessoal da OAS Empreendimentos de por que não fazer a transferência desse imóvel, de por que fazer essas reformas todas? Ainda existiam nesse empreendimento, em 2014, mais de 20 e poucas unidades que não tinham ainda sido comercializadas. Mas era claro que ficava evidente, porque tinha uma determinação de não comercializar essa unidade.
E é norma, é padrão numa incorporadora, ela não ficar com unidades depois de entregue. A gente, inclusive, é por isso que tem essas feiras, essas coisas de imóveis, porque isso é um transtorno dentro do negócio como um todo. Mas qual era a explicação, então, que o senhor dava para os executivos Não, disseram que depois ia ser encontrada uma forma de transferência para alguém que o presidente determinasse ou para a família dele mesmo. Eles sabiam que o imóvel era do ex-presidente? Estava destinado ao ex-presidente? Eu sabia. Em 2010 isso ficou muito claro e público para um jornal. Né? Certo. Mas eles não sabiam da parte que o senhor mencionou depois, que isso foi abatido num acerto com o João Vacari? Não, não sabiam. E quem sabia dentro da OS Empreendimentos? Por exemplo, aqui dos acusados são o senhor Fábio Iori Onamini, o senhor Paulo Roberto Gordilho e o senhor Roberto Moreira Ferreira. Como eu disse ao senhor, dentro da OS Empreendimentos, a gente evitou muito, eu evitei muito tratar desse tema. Dentro da consultora, não. Porque quando fomos autorizados a fazer o encontro de contas, eu tive que informar a cada diretor superintendente que não fizesse pagamentos na conta da propina do PT, porque isso seria um encontro de contas feito que não era para fazer o pagamento. Não entrei em detalhes com eles e os pagamentos não foram feitos. Eu falava em torno de um entendimento do Bancop como um todo. Entendi. Tem no processo, foram juntados alguns extratos de conversas por meio eletrônico que o senhor teria tido com alguns executivos. Consta vinculado a essas conversas um e-mail lpinheiro@os.com. O senhor usava esse endereço eletrônico? Esse é meu e-mail. Consta também um telefone 11 98 14 91 952. Era o meu celular. Era o seu celular. No evento 3, anexo Comp 303, há uns extratos de uma conversa na folha 34 que supostamente envolveria o senhor e o senhor Paulo Gordilho. Eu vou lhe mostrar aqui. É no laudo 1475. Peço o senhor dar uma olhadinha nessa troca de... Isso. Interrompeu o áudio um minutinho pelo tamanho.